Mais um programa do Centro Automóvel. Finalmente conseguimos ter como nosso convidado alguém que já procurávamos há bastante tempo. Os afazeres da vida profissional, naturalmente, que não proporcionaram. Agora, com esta possibilidade de comunicação à distância, é finalmente a oportunidade de conversarmos com Miguel Barbosa. Miguel, obrigado pela tua disponibilidade, obrigado por teres aceito o convite. E vamos começar, como é evidente, como é que viveste estes meses de paragem, como é que foi do ponto de vista da adrenalina, do ponto de vista de não, enfim, não fazeres aquilo que muito gostas e enfim, que é uma das tuas grandes vocações, o desporto automóvel. Como é que passou este período e como é que perspectivas agora os próximos meses? Olá, Pedro. Olá a todos que nos estão a ouvir e que depois vão ver também. É um prazer estar aqui hoje, com muita pena minha não ser presencial, como eu gostaria, mas pronto, estamos aqui a conversar hoje, Pedro, e é o mais importante. Eu acho que, um bocadinho à semelhança de todos nós, foi um período bastante difícil. Obviamente que, por um lado, satisfeito por estar bem de saúde e, sobretudo, a minha família e todos aqueles que me rodeiam estarem bem de saúde, e essa era a principal preocupação quando tudo isto aconteceu e tínhamos que ter essa consciência, mas por outro lado muito preocupado e também muito ansioso com aquilo que aí vinha, quanto tempo é que isto ia demorar, como é que iria ser o desporto, quando é que íamos regressar às nossas corridas. Enfim, eu acho que o desporto foi uma área muito afetada porque basicamente foi a zero. Houve áreas que isso não aconteceu, económicos, mas a área do desporto, que é uma área importante em Portugal, foi completamente a zero, estagnou completamente. E, portanto, para nós atletas, seja de desporto automóvel, seja do que for, sem dúvida que foram momentos bastante complicados. Mas pronto, há que olhar para a frente, agora estamos a retomar uma nova normalidade, o desporto já recomeçou, já tivemos provas do desporto automóvel a recomeçarem, tivemos o Rally de Castelo Branco muito recentemente, que correu excepcionalmente bem, e portanto são ótimas notícias e dá-nos boas indicações para o futuro, que a normalidade está aí e que é possível, sempre defendemos que o desporto automóvel poderia recomeçar em toda a segurança, é um desporto que é praticado ao ar livre, com todas as condições de segurança como sempre, e portanto feliz por isto ter passado, obviamente ainda apreensivo com aquilo que nos espera e com aquilo que aí vem, mas confiante e satisfeito por já estarmos com os motores ligados, por assim dizer. Já começaste a preparar, já estás a fazer algum treino, já estás mesmo digamos, no trabalho, no duro para as provas que aí vêm, naturalmente um campeonato encurtado. Queres lembrar Sim. aos nossos ouvintes e a quem nos vê quais são as provas que se vão disputar até ao final do ano? O campeonato todo terreno vai só recomeçar no início de setembro. Isto era já uma paragem que já estava prevista e que acontece sempre todos os anos. Este ano seria maior, que eu não concordo, mas pronto, julho e agosto é sempre uma altura em que o todo terreno para, porque nós usamos caminhos florestais e, portanto, maioritariamente por causa dos fogos e a proteção civil e bem, não autoriza provas nestas alturas do ano pelo risco de incêndio. Portanto, esta parte agora de julho e agosto já é normal nas provas de terra e sobretudo, obviamente, todo terreno são todas terras, nos rallies isso também se passava um pouco para reduzir esse risco, não havia provas. Todo terreno recomeça em setembro, estão agendadas 4 provas, começamos logo com a Baixa da Sertã, depois teremos Reguengos, depois teremos Castelo Branco e depois a finalizar Porto Alegre. E portanto, isto são as 4 provas que nos restam. Não sei bem, talvez aqui Idenha tenha mudado com Reguengos, houve aqui tantas mudanças que agora assim não tenho aqui o calendário comigo, mas basicamente estas são as 4 provas que nos esperam e vamos fechar com a prova Rainha Todo Terreno, que é a Baja Porto Alegre, a prova do Campeonato do Mundo, e portanto ainda temos muito campeonato pela frente, 4 provas para lutar pelo título e portanto muito satisfeito e desejoso. Em termos de preparação, já estamos em plena preparação física. Obviamente que durante o confinamento foi difícil e tivemos que baixar os níveis, mas tentar manter sempre ativos.
até porque era importante, eu acho que para todos nós, pela saúde mental, era importante manter o físico ativo, e agora já estamos na nossa plenitude novamente a preparar o regresso, já com uma preparação adequada. Em termos daquilo que nós gostamos, que é guiar, não estamos a fazer testes ainda com a nossa Toyota, só vamos fazer mais perto do reinício do campeonato, agora não se justifica. Estamos sim a fazer alguns treinos que já fizemos com o nosso Can-Am, que é uma excelente máquina de treino, e portanto estamos a recuperar um bocadinho os níveis dessa forma, mas obviamente que muitas saudades de fazer é uma corrida. As expectativas neste teu regresso ao campeonato todo terreno, sendo certo que quer o todo terreno, quer o rallies ainda tiveram a oportunidade de verem realizado uma prova antes desta crise de saúde. Sim, exato. Tu que tens, salvo erro, 8 campeonatos. 7 de todo terreno e 2 de velocidade. Já lá vamos. Estava a falar só de todo terreno. Todo terreno são 7, mas quando estavam aqui a mostrar umas imagens de velocidade, aproveitei para relembrar, e aqui com o meu companheiro Zé Pedro. Todo terreno são 7, e obviamente quando assim o é e as condições existem, como é o caso deste ano, o nosso objetivo é lutar pelo título. Começámos esse objetivo da melhor forma possível, vencemos a Baja TT ACP, vencemos todas as especiais que compunham a prova, e portanto este nosso regresso ao TT foi bastante feliz e estávamos bastante satisfeitos e preparámos com bastante afinco este regresso, e estávamos desejosos de dar continuidade a isso. Iam ser uma série de provas de enfiada logo a seguir à Baja TT ACP, grande parte do campeonato disputava-se antes do verão. Infelizmente tudo se alterou e vai ser agora ao contrário, mas como eu disse há pouco, o importante é regressarmos e as competições automóveis regressarem da forma que for possível. Isso é que é o importante, temos que ter essa consciência e temos que ter essa flexibilidade para este ano fazer aquilo que é possível e não aquilo que gostaríamos. Em relação às provas que ainda se vão disputar, há alguma em relação à qual tu sintas mais aptidão? Naturalmente que a Baja de Portugal é mais fluida, porque essa é, digamos, é o Rally de Portugal do todo o terreno, é o equivalente. Há alguma prova que tu te sintas, enfim, que pode ser mais importante, ou pode trazer um resultado, pode ser mais difícil para a tua máquina, para o teu carro? Obviamente que, falando em termos de características, a Baja da Sertã é uma Baja, a Baja do Pinhal, não é? Que é disputada na Sertã, Vila Velha do Robin, por aí fora, é uma Baja tradicionalmente que é a mais lenta do campeonato. E isso adapta-se muito mal à nossa tipologia de carros, que são carros que são feitos para andar no tipo de terreno, portanto é uma prova muito, muito lenta e que não é a mais adequada. Escolhendo a prova de Porto Alegre, eu acho que a prova que é uma prova talismã para mim é a Baja de Requengos de Monsaraz. Foi a prova que eu mais vezes ganhei, já não sei se foram 12 vezes, até já tive a honra de receber da Câmara uma menção com distinção pelas vezes que lá ganhámos. É uma prova que eu sempre me dei bem, é uma prova que eu gosto bastante, adoro o Alentejo para provas de todo terreno. Tenho um afinco muito grande, e as pessoas ali da região também gostam bastante de todo terreno, portanto é onde eu me sinto bem. Portanto, a escolher uma seria essa, mas basicamente gosto de todas as provas, são provas bem organizadas por bons clubes e portanto nós temos que gostar no fundo um pouco de todas as provas, temos que ir à luta em todas. Tu também fizeste provas, e salvo eu, chegaste a ser campeão ibérico, portanto também fizeste provas fora de Portugal. Há alguns anos. Não fiz. Isso foi todas... Sim, tudo o que fiz. Eram campeonatos que tinham provas em Portugal e basicamente são campeonatos, e até houve europeus na altura e ibéricos, mas foram campeonatos que vinham a Portugal, e como eram muito pouco disputados, se uma pessoa fosse bem sucedido e tivesse boas pontuações aqui nas provas em Portugal, conseguia fazer um bom resultado à geral nesse campeonato. Mas eu honestamente não dei importância a esses resultados, porque acho que não se justificam, porque só fazer provas em Portugal e ter uma expressão ibérica, ou bem que se faz tudo e então é merecido, ou então quer dizer que esse campeonato não está a ser suficientemente bem disputado para
para que isso aconteça. Portanto, está lá, é verdade, consta lá na lista, estou lá nos nomes, até no europeu e tudo, mas não me faz qualquer tipo de honra ou de gosto ter essa menção, porque acho que não tem mérito, tem, porque fizemos os resultados em Portugal que justificaram essa posição. Acho que são campeonatos que não estavam bem estruturados e que não faziam sentido existir quando com poucos resultados consegues ter esse posicionamento no campeonato. Eram campeonatos em que não havia, digamos, um grande investimento do promotor e, portanto, não eram atrativos, acabam por ser um pouco mais locais em termos dos países. Sim, eu acho que são campeonatos que nem sei se tinham promotor ou se não tinham, honestamente, se eram campeonatos que não eram trabalhados, não eram divulgados. Nós, aqui em Portugal, não tínhamos interesse em ir lá. Os espanhóis, na altura, também não tinham interesse em vir cá porque não havia nada estruturado nesse sentido. Eu acho que há um potencial enorme ibérico, né, em termos de desporto automóvel. Acho que nós sempre tivemos excelentes campeonatos nacionais, mas acho que a nível ibérico há um potencial enorme a todos os níveis, a nível desportivo, a nível de pistas, a nível de patrocínios, a nível de divulgação. Acho que poderia haver aqui um trabalho muito interessante nesse sentido, se fosse bem trabalhado. Obviamente que as coisas só existirem no papel e haver um campeonato ibérico, mas depois não há uma promoção, não há uma televisão por trás, não há bons regulamentos, enfim, não há alguém a promover isso, as equipas e os pilotos não vão. Mas, como digo, há um potencial enorme ibérico, porque basta ver a dimensão de Espanha e, portanto, eu acho que seria ótimo para ambos os países, porque em Portugal há muita qualidade, muita quantidade também de boas organizações, pilotos, equipas, pronto, e em Espanha o campeonato todo terreno é reconhecidamente mais fraco que o português a todos os níveis. E, portanto, acho que este cruzamento dos dois seria benéfico para ambos. Miguel, há bocadinho dissemos, ou referi que regressaste este ano ao todo terreno, mas curiosamente o teu início do desporto automóvel foi kart e na Fórmula 4. Depois é que veio tudo. Tiveste também incursão pela velocidade e bem-sucedida, como já referiste há pouco, e as imagens que estamos a ver neste momento. Como é que surge o gosto pelo desporto motorizado? Naturalmente que sabendo-se que tens um pai que se chama Carlos Barbosa, provavelmente não será estranho essa circunstância. Sem dúvida. Grande parte tem a ver com o meu pai, que tem uma paixão enorme pelo desporto automóvel. É uma pessoa que sempre esteve ligada ao desporto automóvel enquanto hobby pessoal e, portanto, gostava de participar pelo puro prazer de participar. E depois foi dos primeiros patrocinadores do desporto automóvel e assim continuou durante muitos anos. Portanto, sempre foi um principal impulsionador do desporto automóvel em Portugal através dos mídias, onde ele trabalhou muitos anos. E, portanto, ele tem uma ligação muito grande, uma paixão muito grande pelo desporto automóvel, que naturalmente passou para mim. E foi algo que eu estava habituado a ir a autódromos, a ir ver provas de todo terreno, enfim, há uma série de situações. E, portanto, o desporto automóvel sempre foi algo que fez parte da minha vida. A adicionar a isto, o irmão da minha mãe é o Ernesto Neves. Eu acho que quem conhece desporto automóvel em Portugal conhece bem o Ernesto Neves, o Nené Neves, com 9 títulos nacionais em Portugal, muito só velocidade, também fez outras coisas, mas é um dos melhores pilotos de Portugal de todos os tempos. E, portanto, há aqui uma mistura no sangue destes dois fatores e que me levaram até aqui hoje, obviamente. Depois o kart é o passo natural. Eu acho que quem tem esta paixão e novo é a maneira mais barata de começar, obviamente, e é o que se adequa à idade. E é a melhor escola de longe. Portanto, hoje em dia, quando os jovens me falam do desporto automóvel, como é que é a melhor maneira de começar e não começar, quando existe idade, quando há idade, é o karting, sem dúvida, é a melhor escola de todas. Parece que, enfim, em função quer do teu pai, quer do Ernesto, do Nené Neves, de quem tenho gratas recordações de muitas provas que assisti, designadamente em Vila Real e em Vila do Conde, os seus lotos e os core são de facto marcos para quem ainda novo na altura, agora já lá vão uns anos,
Também gostava muito do desporto automóvel, portanto, como que estarias condenado a entrar no mundo do desporto automóvel? Karting e Fórmula 4. Como é que surge a Fórmula 4? Creio que fizeste 2 anos Sim, no início. exatamente. Surge de uma forma natural. Tínhamos esgotado, eu sempre fui alto, portanto, dentro de um kart sempre tive um bocadinho desajustado. Depois, quando chegou à altura, fiz muitos anos no Troféu Diana Kart em Évora, que é era um excelente troféu que lançou muitos pilotos aí na nossa praça. Era muito bem organizado pelos irmãos Peters. O cartódromo mantém-se, ainda hoje em dia vou lá com os meus filhos. É um grande cartódromo, adoro aquela pista. E foi que tudo começou durante muitos anos. Começou tudo sem qualquer tipo de pressão. Eu acho que isso é fundamental. Apesar de estar, digamos, entre aspas, condenado, como disse, por este sangue, eu acho que um dos segredos foi nunca ter tido pressão para o fazer. Fiz porque tinha gosto, fiz porque tinha paixão e basicamente isso foi muito importante. E depois, quando saí daí, fui para o Nacional de Karts, foi uma grande escola também, e depois chegou uma altura que havia o passo então a dar, e lembro que fui à Inglaterra, a Snetterton, está na pista, com o meu tio Ernesto Neves, com o meu pai, com o meu padrinho na altura, e fomos experimentar um Fórmula 4 para ter o que era a sensação, e pronto, e depois daí foi o passo natural. Depois fiz 2 anos em Portugal, e infelizmente a Fora acabou com a Fórmula 4 em Portugal. Foi uma decisão da marca, e nós vimos-nos sem, no fundo, ou íamos para fora, que para nós não fazia muito sentido ainda, acabara de chegar também a Fórmula BMW a Portugal, mas também na altura não me entusiasmou, e surge a oportunidade de fazer uma prova de todo terreno nessa altura com o carro do meu pai. E pronto, e assim foi. E é assim que se dá a transição, é uma experiência. Já tinha sido navegador do meu pai numa prova de todo terreno anteriormente. Era um desporto era uma modalidade que eu gostava bastante, porque sempre andei de moto desde miúdo, moto de cross, e portanto sempre gostei da terra. E portanto depois foi uma passagem, eu diria quase por coincidência, que correu tão bem que depois demos seguimento. Foste seguindo e foram, enfim, todos os títulos que já há pouco referimos, e incluiu também participações no mítico Dakar. O que é o Dakar? O que é o Dakar? Como é que se prepara? Como é que se vive? Enfim, dá-nos a tua nota pessoal daquilo que é uma das provas mais conhecidas e seguramente as mais desafiantes do desporto automóvel. Sem dúvida, o Dakar é algo único. Como eu sempre disse, o Dakar é os Jogos Olímpicos do todo terreno. Estão lá os melhores pilotos do mundo inteiro, estão lá as equipas todas, é uma competição durante 15 dias, é um desafio desportivo e humano gigantesco. E é uma prova de sonho. Obviamente que eu acho que quem faz todo terreno e quem tem ambições é uma prova que tem sempre na mira, seja amador, seja profissional, porque é isso que tu dizias, é um grande desafio e portanto é algo que sempre quisemos fazer e portanto sem experiência nenhuma internacional, sem experiência nenhuma de provas no deserto, de areia e tudo, lançámos no Dakar quando tivemos a felicidade da prova vir para Portugal. E isso foi um fator determinante para nós podermos começar e lançarmos neste desafio, que já andávamos de olho há bastante tempo, mas o facto de arrancar de Lisboa foi o fator determinante para nós, para os nossos patrocinadores, para toda a envolvência, porque tivemos de facto uma cobertura excepcional e um interesse mediático à volta do Dakar e do todo terreno em Portugal, que até à altura, apesar de ser uma modalidade bastante amada em Portugal, não havia. E portanto foi fulcral isso. Em termos de prova, é um desafio único. Só quem vive e só quem participa é que consegue experienciar. Não há palavras que digam o que é aquilo, o que se passa. É uma prova que é uma prova de muito altos e baixos, correndo bem, correndo mal, vive-se muitas emoções, é uma prova, é muito tempo, e pronto, e a nós sempre nos correu razoavelmente bem, e pronto, infelizmente ficou a meio no
no nosso objetivo. Acho que temos de ter feito muito mais em termos de resultado no Dakar, mas infelizmente com a anulação do Dakar e depois com a prova aí para a América do Sul, ainda experimentámos ir um ano, mas depois deixou de fazer sentido em termos de retorno e de uma série de coisas para os nossos patrocinadores e, portanto, tivemos que mudar o chip e não continuar a fazer o Dakar, que é algo que eu gostaria bastante de ter feito. Como é que se prepara um Dakar do ponto de vista técnico, do ponto de vista físico? É um grau de exigência muito, muito grande. Sim, é um grau de exigência muito grande. Estamos a falar de uma prova que dura 15 dias, com condições, por vezes, na altura que era disputada em África, quando acabámos a prova, difíceis. Dormíamos em tendas, dormíamos no bivouac, chegámos a tomar banho de balde no bivouac, para terem noção. Portanto, não era fácil. Era uma prova bastante dura fisicamente. E é uma prova que tem uma peculiaridade. Se corre bem, as coisas iam encaixando umas nas outras, mas era duro. Agora, quando tínhamos um problema, era como se fosse uma bola de neve, porque depois ia-nos atrasar na chegada ao bivouac, no dia a seguir de manhã já estava a caravana para sair. Portanto, essa é a dificuldade do Dakar, é quando as coisas não começam a correr bem e começam a encadear-se umas nas outras, e é muito difícil. Mas pronto, fisicamente é uma preparação um ano inteiro, e um Dakar, para ser bem preparado, tem que se fazer várias provas ao longo do ano que tenham a ver com este tipo de piso. E isso nós não fizemos, porque não havia budget, mas bem preparar um Dakar é fazer provas em areia, fazer provas em Marrocos, fazer provas deste género, destas maratonas, que depois é aquilo que vamos encontrar no Dakar, e testes, obviamente, nesses ambientes. Isso conseguimos ainda fazer alguns em Marrocos, que foi bastante, aliás, é fundamental, senão é deitar dinheiro ao lixo. Isso preparámos dentro das nossas possibilidades e acho que foi uma boa aventura, foi bem sucedido, ganhámos logo a categoria Rookie no primeiro ano e, portanto, sentimos que podíamos ali fazer um bom trabalho, mas que ficou a meio. Era um projeto, então, enfim, para durar algum tempo, não fora a mudança de continente. Sim, eu acho que tínhamos todas as condições, estávamos em crescendo na prova, todos os anos íamos melhorando, o retorno era algo fantástico, tudo aquilo que conseguíamos fazer de ações e de potenciar os nossos patrocinadores com a partida em Lisboa era fantástico, portanto justificava completamente o apoio. As notícias eram boas, tínhamos acabado, a organização tinha renovado com Lisboa mais 3 anos de partida e, portanto, tudo se desenhava que estava no caminho certo. Infelizmente, com a anulação em 2008, pelas ameaças terroristas, a prova simplesmente foi-se embora da África e eu acho que para os europeus foi um rude golpe, tirando as marcas que realmente têm interesse nos outros continentes e que vão lá porque têm estes interesses económicos e de divulgação e de produto e enfim, têm estas justificações. É bom, mas isto passou depois a ser bom para os sul-americanos e para quem vivia daquele lado. Para nós europeus foi um rude golpe. Havia uma diferença horária muito grande, para ter imagens cá a tempo e horas era muito difícil, levar patrocinadores lá era complicado e caro, e portanto todas as nossas ferramentas foram assim um bocadinho postas de lado e ainda tentámos em 2010 e fomos, mas percebemos que não tinha os níveis de retorno que estamos habituados a dar aos nossos patrocinadores e portanto tivemos que optar por outros projetos. Como é o ambiente, como é que sentiste o ambiente nos anos em que fizeste o Dakar, entre pilotos, equipas, há solidariedade, há aqueles pequeninos gestos em momentos, enfim, naturalmente que sem que signifique prescindir de uma vitória, a não ser que haja ordens de equipa, não é? Como é evidente. Como é que Claro. sentiste esse ambiente, a solidariedade? No Dakar há um espírito muito forte de entre ajuda e de solidariedade, porque lá temos a verdadeira noção que dependemos uns dos outros e precisamos uns dos outros ali e há um espírito de camaradagem muito grande mesmo no final do dia e tudo mais, porque obviamente são muitos concorrentes, não conseguimos ter com todos, mas temos esse sentimento e estamos sempre prontos a ajudar alguém, porque muito provavelmente vamos precisar de ajuda mais para a frente e sentimos esse vazio em África, sobretudo sentíamos esse vazio e portanto há esse espírito de camaradagem, ali o tempo ganha outra forma, aqui numa prova
calhar 30 segundos é uma enormidade, 1 minuto é uma enormidade, no meio do deserto, uma prova como o Dakar, isso não é nada. E, portanto, tudo fica em perspectiva ali, e lembro perfeitamente de ajudar, de ser ajudado, lembro perfeitamente já numa especial tarde de areia, de encontrar uma moto caída nos rastros, pararmos, estava o piloto caído fora do trilho, parámos para ajudar até que chegasse a ajuda médica da prova. Enfim, eu acho que temos um contacto diferente com as corridas, temos noção de que realmente é muito importante ali o espírito de camaradagem, e esse é um ponto positivo do Dakar, porque sobressai um dos valores e um dos pilares do desporto, que é essa camaradagem e esse espírito de entreajuda, que eu acho que é fantástico no desporto e que, obviamente, aqui pelas nossas provas, muitas vezes isso acaba por não acontecer, pelos motivos que falei há bocado, porque realmente acaba por não ser necessário. Nos anos que fizeste Dakar, não tenho memória se foste confrontado com algum incidente grave ou até com algum incidente mortal, enfim, para ver como é que se reage numa circunstância dessas. Obviamente que, infelizmente, sempre fez parte da história do Dakar e aconteceu sempre, e é algo que tem um peso muito grande sempre no bivouac. Nós portugueses, infelizmente, recentemente, com a morte do Paulo, foi algo muito marcante para nós. Quando eu comecei a fazer o Dakar foi quando o Paulo também começou. Era um super piloto, era um super guerreiro, era uma super pessoa e, portanto, foi um marco, sem dúvida, bastante grande o que aconteceu com o Paulo. Mas sempre houve, é um risco, todos nós que andamos lá temos essa noção. Obviamente que nunca imaginamos que isso possa acontecer, nem nunca imaginamos que alguém próximo ou mesmo algum concorrente, e quando isso acontece afeta bastante a caravana toda e ninguém consegue ser insensível a isso, obviamente, mas pronto, é algo que, se formos ver nos Dakars, tem vindo a existir, e pronto, enfim, não há muito a dizer sobre isso. A seguir ao todo-terreno, mudas de agulha para a velocidade. Pronto, há um ano em que existe o todo-terreno e a velocidade. Queres falar um pouco sobre essas temporadas, inclusivamente de campeonatos? Foi um ano muito feliz porque fizemos algo que nunca ninguém tinha feito, que foi vencer no mesmo ano um campeonato de velocidade e um campeonato todo terreno. E eu acho que estes feitos são interessantes para os nossos patrocinadores. Eu gosto desta polivalência, gosto destes desafios, e, portanto, acho que foi algo interessante. Fiz dupla com o Zé Pedro Fontes, vencemos 2 campeonatos, um de GTs, os dois de velocidade, um de GT de Mercedes e outro de Sport Protótipo, com Tatos. Foram duas experiências bastante diferentes, mas foram campeonatos muito disputados. Foi uma altura onde a velocidade realmente estava num nível muito interessante. Chegámos a ter quase 20 GTs a correr em Portugal de alto nível. Foram belos tempos e foram grandes disputas, que eu recordo, ficam boas recordações com circuitos míticos, desde a Boa Vista, a Vila Real, e depois temos circuitos fantásticos, o Portimão, o Estoril, enfim, temos essa sorte. Também chegámos a ir correr a Espanha, e onde vencemos também, a Jarama, por exemplo, no Campeonato Ibérico. Portanto, foi de GT aí, nesse caso. Portanto, foram bons tempos, em parceria com o Zé Pedro, dividimos dividimos o carro e acho que fazíamos uma super dupla, e costumávamos brincar como é que um piloto de ralis e um todo-terreno vinham vencer à velocidade. Portanto, brincávamos com isso, obviamente, apesar de que, obviamente, tínhamos ambos já um historial de velocidade e o Zé Pedro também muito grande, mas costumávamos brincar por isso. E foram bons tempos, sem dúvida, mas pronto, o que eu gosto verdadeiramente é de terra, é de guiar na terra. E isso é um dos maiores prazeres que eu tenho na competição automóvel. Acho que é algo que nos dá uma apetência muito grande e uma sensibilidade muito grande, e é aí que eu me identifico, é guiar na terra. Esse teu gosto pela terra significou que depois da velocidade foste para o lado dos ralis.
creio que 3 épocas, enfim, que diferença entre o Pro Tour? Há alguma semelhança entre os rallies e o todo-terreno? A não ser a terra. Exato, alguma, mas uma modalidade completamente diferente. Tem a questão das notas, que é bastante difícil. Foi algo com que tive muitas dificuldades. A parte da terra adaptei-me relativamente rápido, a parte do asfalto não, também tive algumas dificuldades. E o desafio foi, como eu disse há pouco, a nossa ideia é sempre procurar novos desafios e o objetivo era claramente tentar ser campeão nacional de rallies, porque aí seríamos campeão nacional de todo terreno, campeão nacional de velocidade e campeão nacional de rallies. E obviamente que falhámos esse objetivo. O campeonato é um campeonato difícil, é uma modalidade bastante difícil e, portanto, acho que fizemos uma boa campanha nos rallies, mas não foi suficiente para o nosso objetivo, que era ser campeões nacionais. Fica essa tristeza, mais ou menos, mas também acho que fizemos tudo aquilo que poderíamos ter feito. E pronto, acho que tivemos na altura mais concorrida de sempre do Campeonato Nacional de Rallies, foi sempre em crescendo nos anos que lá tivemos, e ainda bem, a modalidade realmente está num nível fantástico de pilotos, de máquinas, de tudo, e portanto acho que era um super campeonato e orgulhosos por ter feito parte deles, ter lutado com os pilotos com que lutámos, e acho que havia uma grande camaradagem nos rallies. Muitos pilotos de muito bom nível, mas que ao mesmo tempo também com um grande nível de camaradagem. Isso também foi algo que eu gostei de ver nos rallies. Era isso que eu tinha a perguntar, a comparação do, enfim, do convívio e da relação entre os pilotos na velocidade, nos todo-terreno e nos rallies. Estás em condições ideais para poder estabelecer um paralelo, que és dos poucos que, enfim, que fizeste as três modalidades. Sim, eu acho que vive-se bom ambiente em ambos os campeonatos, de rallies e de todo terreno. Obviamente que nos damos sempre mais com algumas pessoas do que com outras, isso faz parte da natureza humana, mas o que eu gostei, e aqui há uma diferença, é que no Campeonato Nacional de Rallies há de facto mais pilotos profissionais, ou mais pilotos que fazem disto de uma forma profissional, ou que têm esse background. E isso obviamente que isso tem algum reflexo em atitudes, em maneiras de estar, em uma série de coisas, e que é positivo. Em todo terreno há muitos bons pilotos, mas que fazem-no de uma forma mais amadora, e pronto, eu acho que aqui isso é uma principal diferença, é que existem os dois campeonatos, é esta, tem a ver que eu acho que há muito mais pilotos profissionais nos rallies do que no todo terreno. Basicamente, esta é a grande diferença que eu vejo. Quem foi o teu maior rival no todo-terreno? Ou os maiores? Tantos. Obviamente que tem que começar pelo Carlos Sousa, porque além do meu maior rival, foi o meu maior aliado, porque quando eu entrei depois para o todo terreno a sério na equipa da Mitsubishi, ele foi um livro aberto e foi uma ajuda fundamental, porque sem qualquer tipo de obrigação ajudou-me imenso a evoluir, ensinou-me tudo aquilo que sabia. Portanto, isso facilitou muito a minha entrada no todo terreno e acelerou muito a minha aprendizagem. E, portanto, isso tenho que lhe agradecer, porque foi muito importante essa ajuda do Carlos, e ele é de facto um piloto fora de série, com qualidades únicas, basta ver o palmarés que ele tem cá dentro e lá fora também, para se perceber isto. Depois tive uma série de outros bons pilotos com quem tive disputas, como o Filipe Campos, como o Ricardo Porém, enfim, há uma série de pilotos ainda hoje em dia que estão ativos, o João Ramos, o Tiago Reis, o Santinho Mendes já não apanhei na altura, apanhei os filhos, o Santos Godinho, não queria estar a falar muito mais, porque posso correr o risco de ser injusto e não mencionar grandes pilotos com quem tive grandes lutas, e pilotos internacionais também vieram cá a Portugal, e acho que os portugueses sempre deram boa conta disso cá em Portugal, e os pilotos portugueses, e portanto tivemos provas muito disputadas, muito interessantes, com grandes pilotos, grandes máquinas, grandes equipas,
grandes organizações também, e, portanto, acho que é um campeonato que sempre foi conhecido a nível mundial. O campeonato português foi um campeonato de referência, todo terreno, e é isto. Acompanhas certamente, naturalmente com interesse também o desporto, a Fórmula 1, o Mundial de Rallys, a Fórmula 1, o primeiro grande prémio já disputado, também, naturalmente, todos eles com grandes constrangimentos por causa da pandemia. O que é que perspectiva para este ano, em termos da Fórmula 1? Acho que vai ser um campeonato interessante. Acho que a Mercedes apresentou-se, de facto, a um muito bom nível. Eu sou fã do Hamilton e gosto bastante do Hamilton e, portanto, acho que é, sem dúvida, o alvo a bater por toda a concorrência e acho que ele, de facto, está a um nível muito elevado. Agora, há uma série de novos valores a aparecerem, continua a haver muito bons pilotos e, portanto, acho que vai ser uma luta interessante, obviamente, entre as grandes equipas. Vamos ver o que é que vai acontecer. Obviamente, a Ferrari vai ter que acelerar aqui um bocadinho. Nesta corrida pareceu um bocadinho distante dos seus principais rivais. Obviamente, a Ferrari é sempre também uma equipa que todos nós temos, ou pelo menos eu acho que maioritariamente todos nós temos no nosso coração, não é? Ferrari é uma marca de sonho, digamos assim, com um historial imenso no desporto automóvel. E pronto, mas é uma modalidade que eu sigo, mas que não tenho particular interesse, confesso. Não tenho muito mais pelo Mundial de Rallys. Era aí que eu ia perguntar. Ou pelo MotoGP, onde nós temos o nosso grande Miguel Oliveira, e portanto sinto com muito mais atenção estas modalidades. Vamos então ao WRC, o que é que, enfim, com uma grande indefinição ainda neste momento também. Aliás, em Portugal os campeonatos estão praticamente definidos e isso seguramente também se deve a um trabalho profícuo da Federação. E há ainda campeonatos internacionais que estão um pouco com uma situação de grande indefinição. Em relação ao Mundial de Rallys, partindo do princípio que ainda haverá meia dúzia de provas, quais as tuas expectativas em função também daquilo que já se viu no início do ano, das provas que ainda se disputaram? Eu acho que, sem dúvida, a surpresa deste ano, mas que era uma surpresa esperada, é o Elfyn Evans, que começou de uma forma incrível e acho que, e pelo menos é por quem eu torço, o Ogier gostava de o ver ganhar com a Toyota. Acho que ele é alguém que nunca vira a cara a desafios, é um trabalhador incansável e tem todo o seu mérito. A quantidade de campeonatos que ele já ganhou, a forma como já ganhou, é um piloto que vai sempre à luta, não desiste, muito metódico, muito trabalhador, e eu dou muito valor a isso. E, portanto, gostava muito de vê-lo, e vai certamente, aliás, ele está na frente do Mundial, e vai certamente à luta até ao fim. Gostava muito de ver ganhar com o Toyota, porque acho que ele não vira a cara aos desafios e acho que é um super piloto. É um super piloto. Agora, acho que no seguimento há uma série de outros bons pilotos que são espetaculares, como obviamente, como o Tanaka, como o Neville, e acho que o Elfyn Evans este ano está... foi pena a paragem, porque eu acho que ele estava a fazer um super arranque de campeonato e seria muito interessante ver, mas estes são pilotos com umas capacidades enormes e, portanto, agora quando recomeçarem estarão no seu melhor nível, sem dúvida. Será interessante ver este recomeço. Os nossos pilotos que estão neste momento de ponta, digamos assim, para além do Filipe e do João Barbosa no Campeonato Americano, o Miguel Oliveira e o António Félix da Costa. O António. Neste momento é o líder do campeonato. Naturalmente, todos nós estamos a torcer pelo resto da época e que ele consiga aquilo que naturalmente ambiciona e que seria de facto extraordinário para o nosso país. Claro, nós temos essa sorte de termos grandes pilotos lá fora a correr. Para mim, um dos melhores pilotos de todos os tempos é o Pedro Lamy. Acho que é um piloto que não tem... É difícil descrever o Pedro por tudo aquilo... Portanto, para mim é um dos melhores pilotos do mundo. Acho que o Pedro é um dos melhores pilotos do mundo e é alguém que realmente, em termos esportivos, é incrível e como pessoa também, que tenho o prazer de conhecer. E, portanto, é para mim uma referência o Pedro. Obviamente, depois temos uma série de bons pilotos.
de altíssimo nível, como o Filipe, como o João Barbosa, como o António, que acho que também é um super piloto e que tem feito uma super carreira. E pronto, e obviamente que o Miguel Oliveira é neste momento um dos maiores valores que nós temos e de orgulho, e conseguimos, ainda agora com mais boas notícias para 2021, e é fantástico ver o Miguel ao longo destes anos todos e chegar onde chegou por mérito próprio e a fazer aquilo que está a fazer. E portanto estamos aqui ansiosos que as corridas voltem para vermos o Miguel a correr. Todos nós estamos a torcer pelos pilotos portugueses que realmente são feitos da mesma massa, têm as mesmas ou mais capacidades que os restantes. Falta é sempre o momento oportuno, no momento certo, aquele empurrãozinho que se chama o vil metal. Mas estes pilotos também nos demonstram que é possível, é verdade. Temos que ter consciência disso, mas é de dar muito mérito a quem vai à luta e quem consegue. E acho que estes são alguns dos exemplos, dos muito bons exemplos daquilo que é possível, independentemente desse estigma sempre de Portugal, país pequeno, etc. Estes pilotos mostram-nos que é possível e que basta sonhar, acreditar, trabalhar muito. Obviamente que a sorte faz parte de tudo na vida, mas é muito mais o trabalho do que a sorte e o talento, obviamente. E, portanto, é um motivo de orgulho para todos nós. Miguel, o tempo voa. Muito obrigado pela disponibilidade. Mantém-se de pé o convite de uma deslocação a Viseu para uma conversa. Muito obrigado. Temos muito gosto nisso. De qualquer maneira, muito obrigado pela tua disponibilidade, obrigado pela conversa agradável que tivemos e boa sorte para o campeonato e consigas os propósitos que tens desde o início da época. Obrigado, Pedro. Foi um prazer estar aqui contigo à conversa. Muito obrigado.